Antes de iniciar a aula de hoje, eu mostro para vocês um sumário com os tópicos que serão abordados. Então, eu vou iniciar a aula apresentando um quadro geral das alterações cromossômicas, que engloba todos os tipos de alterações cromossômicas conhecidas e descritas, não só as alterações estruturais. Depois eu vou falar sobre a origem das alterações cromossômicas estruturais, que é o tema, o foco da aula de hoje, os tipos de alterações cromossômicas estruturais, a definição e importância dessas alterações. Então, aqui está o quadro das alterações cromossômicas, que engloba não só as alterações cromossômicas estruturais, mas também as alterações cromossômicas numéricas. No entanto, as alterações cromossômicas numéricas serão abordadas em uma próxima aula. As alterações cromossômicas estruturais, elas podem ser do tipo equilibrada ou balanceada, e também podem ser não equilibrada ou não balanceada. As alterações cromossômicas equilibradas ou balanceadas se subdividem em translocação e inversão, sendo que a translocação se subdivide ainda em translocação robertsoniana e translocação recíproca, e a inversão se subdivide em inversão paracêntrica e pericêntrica. Em relação às alterações cromossômicas não equilibradas ou não balanceadas, elas se subdividem em duplicação e também em deleção ou deficiência, sendo que a deleção ou deficiência, por sua vez, se subdivide em deleção intersticial e deleção terminal. Em relação à origem das alterações cromossômicas estruturais, para que ocorra uma alteração cromossômica estrutural, ou seja, para que um cromossomo tenha uma mudança na sua estrutura, é necessário que ocorram dois eventos prévios. O primeiro desses eventos é a quebra cromossômica. Então, aqui a gente tem representado um cromossomo em vermelho, e esse cromossomo passou por uma quebra que subdividiu esse cromossomo em duas partes, parte cromossômica 1 e parte cromossômica 2, PC de parte cromossômica. Aqui a gente tem representado um segundo cromossomo em azul, que também passou por uma quebra cromossômica que o subdividiu em parte cromossômica 3 e parte cromossômica 4. Então, aqui a gente tem representado o primeiro evento necessário para a ocorrência de uma alteração cromossômica estrutural, que é a quebra cromossômica. No entanto, para a ocorrência de uma alteração na estrutura de um cromossomo, além da quebra, é necessário o rearranjo, que nada mais é do que a reorganização dessas partes cromossômicas. Então, aqui a gente tem a formação de um cromossomo devido ao rearranjo, devido à junção da parte cromossômica 1 com a parte cromossômica 4, e a formação de um outro cromossomo devido à junção da parte cromossômica 3 com a parte cromossômica 2. Então, nesse caso, como houve quebra e essa quebra foi seguida de um rearranjo, a gente tem a ocorrência de uma alteração cromossômica estrutural. No entanto, pode acontecer de um cromossomo passar por uma quebra cromossômica, como está representado nesse caso. Esse cromossomo passou por uma quebra, se subdividiu em duas partes. Partes se reorganizaram de tal forma que o cromossomo voltou à sua estrutura original. Então, nesse caso, a gente teve uma quebra, mas essa quebra não foi seguida de rearranjo. Então, a gente não tem uma alteração na estrutura do cromossomo. Então, para a ocorrência de uma alteração cromossômica estrutural, a gente precisa que, quando ocorra uma quebra cromossômica, o sistema de reparo não consiga juntar as partes cromossômicas originais, ocorrendo o rearranjo. Porque se houver uma quebra e o sistema de reparo conseguir reunir as partes iniciais, as partes de um mesmo cromossomo, essa quebra não é seguida de rearranjo, não ocorre, então, uma alteração na estrutura desse cromossomo. Então, de novo, para acontecer uma alteração cromossômica estrutural, é necessário quebra seguida de rearranjo devido a uma falha do sistema de reparo. Quanto à origem dessas quebras cromossômicas, elas podem ser quebras cromossômicas induzidas, quando elas são devidas a algum fator externo, como, por exemplo, a radiação. A radiação, ela é um exemplo de fator que induz uma quebra cromossômica. Essa radiação pode ser uma radiação ultravioleta, como
as radiações UVA e UVB. Ela pode ser uma radiação de ondas de radiofrequência, ela pode ser uma radiação de algum equipamento utilizado para exame de imagem, como, por exemplo, o raio-x e também o tomógrafo. Essa quebra pode ser induzida devido a produtos químicos e drogas, como, por exemplo, o ácido valproico, que é o princípio ativo de uma droga amplamente utilizada para o tratamento de epilepsia, ele também leva a quebras cromossômicas. E também pode ser devido à inserção de sequências virais ao DNA. No entanto, essas quebras elas podem ser espontâneas, quando elas não dependem de um fator externo. Então, são quebras intrínsecas ao organismo. É bastante comum a ocorrência de quebra cromossômica durante o processo de divisão celular, porque durante a divisão celular ocorre condensação e descondensação do material genético, e essa esperilização e desesterilização cromossômica, ela pode levar a uma quebra. Quanto aos tipos de alterações cromossômicas, elas podem ser equilibradas ou balanceadas, quando essas alterações cromossômicas não causam alteração na quantidade de material genético. Então, a gente tem uma alteração cromossômica, mas essa modificação não altera a quantidade de genes daquele cromossomo. E essa alteração cromossômica, ela pode ser não equilibrada ou não balanceada, quando a modificação no cromossomo, ela está relacionada com alteração na quantidade de material genético, seja pelo ganho de genes, seja pela perda de genes. Comparativamente, alterações cromossômicas equilibradas ou balanceadas, elas são menos prejudiciais, porque elas não levam ao desbalanço gênico. Já as alterações cromossômicas não equilibradas ou não balanceadas, por ter ganho ou perda de gene, elas geram um desbalanço gênico, elas resultam em um desbalanço gênico. Então, as alterações cromossômicas não equilibradas ou não balanceadas, elas tendem a ser mais prejudiciais e fenotipicamente marcadas. Quanto aos tipos de alterações cromossômicas estruturais equilibradas ou balanceadas, a primeira delas é a translocação. A translocação, por definição, é a troca de segmentos cromossômicos entre cromossomos não homólogos. Na verdade, essa definição ela faz referência a um tipo de translocação, que é a translocação recíproca. Então, na translocação recíproca, a gente tem dois pares de cromossomos homólogos. Aqui a gente tem um par representado em azul e um outro par representado em vermelho. Um dos cromossomos do par de homólogos passa por uma quebra, porque, igual eu já comentei no início da aula, para a ocorrência de uma alteração cromossômica estrutural, o primeiro evento é a quebra cromossômica. Nesse caso, do par de cromossomos homólogos azul, o mais da direita passou pela quebra cromossômica, e no par de cromossomos homólogos representados em vermelho, o homólogo da esquerda passou por uma quebra. E o que acontece após a quebra é o rearranjo, onde esses cromossomos que sofreram quebra trocam partes entre si. E aí a gente tem o que a gente chama então de translocação recíproca. Partes trocadas na translocação recíproca são partes de tamanhos iguais, então não acontece nem ganho nem perda de genes. Então, é uma alteração cromossômica estrutural equilibrada ou balanceada. No entanto, a gente também tem a translocação robertsoniana, que é, novamente, dois pares de cromossomos homólogos, um em azul, um em vermelho, e um cromossomo de cada par dos homólogos se juntam, de tal forma que os cromossomos que se unem não são homólogos. Então, a gente tem a junção de cromossomos não homólogos. E aí, a gente tem uma alteração estrutural, que é visível, inclusive. A gente vê o aumento, por exemplo, do tamanho do cromossomo e também a alteração na sequência desses genes, já que a gente teve inserção de um cromossomo no outro. Quanto às consequências de uma translocação, elas podem causar síndromes genéticas, como a síndrome de Down. A síndrome de Down ela pode ser ocasionada por uma translocação do tipo robertsoniana. No entanto, eu não vou entrar a fundo na explicação da síndrome de Down, porque síndromes genéticas é tema de uma aula futura.
Mas as translocações elas podem causar síndromes genéticas, como, por exemplo, a síndrome de Down. Além disso, as translocações elas podem causar problemas de pareamento durante a divisão celular. Então, nesse caso, a gente tem uma célula e aqui nessa célula está sendo representada o encaminhamento dos cromossomos para polos opostos da célula devido ao encurtamento do fuso, das fibras do fuso. Nesse caso, N1 de cromossomo normal 1, T1 de cromossomo translocado 1, N2 de cromossomo normal 2 e T2 de cromossomo translocado 2. Então, quando a gente tem, após uma translocação, o encaminhamento de um cromossomo normal e um translocado para cada um dos polos, a gente diz que essa segregação é do tipo adjacente. E essa segregação adjacente de cromossomos, ela não é viável. Então, quando acontece uma segregação adjacente, as células formadas, elas não são viáveis. No entanto, também pode acontecer, após uma translocação, da segregação ser do tipo alternada, que é quando, após a translocação, os cromossomos normais, tanto 1 quanto 2, se dirigem para um dos polos e os dois cromossomos translocados para o outro polo. Nesse caso, a segregação é do tipo alternada e esses cromossomos eles são viáveis. Então, as células decorrentes formadas devido a uma segregação alternada, elas são células viáveis. Mas então a gente consegue ver que a ocorrência de uma translocação ela altera o padrão de divisão cromossômica durante uma divisão celular. O segundo tipo de alteração cromossômica estrutural também equilibrada é a inversão. A inversão, ela se caracteriza por uma quebra seguida de rotação e reinserção de um segmento cromossômico no mesmo cromossomo. Então aqui a gente tem marcados pela seta as regiões de quebra de um cromossomo qualquer. Depois da quebra, a gente tem a divisão dos pedaços cromossômicos quebrados. O segmento cromossômico ele gira 180 graus e se reinsere no mesmo cromossomo, em uma posição enantiomorfa, uma posição espelhada. Essa inversão ela pode ser paracêntrica quando o centrômero está localizado fora da região de inversão. Então, a gente tem aqui um cromossomo, a região de quebra está marcada pelas setas, esse quadrado vermelho representa o centrômero e o centrômero está fora da região de quebra. Então, ocorre a quebra, a separação dos fragmentos cromossômicos, o fragmento cromossômico destacado gira, rotaciona 180 graus e se reinsere no mesmo cromossomo. No entanto, o centrômero está fora da região rotacionada, fora da região invertida. As inversões paracêntricas, elas não alteram a posição do centrômero no cromossomo, justamente porque o centrômero não está localizado na região de quebra. Quando o centrômero está localizado na região de quebra, a gente diz que a inversão é do tipo pericêntrica. Então, de novo, a gente tem a quebra cromossômica marcada pelas setas, a divisão dos segmentos cromossômicos devido à quebra, a rotação desse segmento cromossômico marcado e a reinserção desse segmento em posição enantiomorfa no mesmo cromossomo. No entanto, o centrômero está inserido na região invertida. E aí o que acontece é que a inversão é do tipo pericêntrica e a consequência de uma inversão pericêntrica é a alteração na posição do centrômero. Que a gente vê que antes da ocorrência da inversão, esse centrômero estava localizado um pouco mais para a direita do cromossomo e após a inversão ele se localiza um pouco mais para a esquerda. Então, as inversões paracêntricas não envolvem o centrômero na região de quebra e, por isso, a posição do centrômero não se altera mesmo com a ocorrência da inversão, e as inversões pericêntricas envolvem o centrômero está localizado dentro da região de inversão e, como consequência, ocorre alteração na posição do centrômero. Quanto às consequências de uma inversão, como eu já disse, as inversões são alterações balanceadas, onde não acontece nem ganho nem perda de material genético. Então, não acontece desbalanço gênico. Por conta disso, as inversões não apresentam anomalias a nível fenotípico.
justamente porque não ocorre nem perda nem ganho de material genético, nem perda nem ganho de genes. Uma outra consequência de uma inversão pode ser problema de pareamento durante a divisão celular. Aqui a gente tem um cromossomo qualquer sendo representado, as setas de novo representam a região de quebra cromossômica. Ocorre então a quebra, a separação dos fragmentos cromossômicos, a rotação, o giro de 180 graus do fragmento destacado e a reinserção desse fragmento no mesmo cromossomo. Quando esse cromossomo invertido tenta parear com o seu homólogo normal, com o seu homólogo não invertido, esse pareamento não acontece, justamente porque os pares de bases agora não são complementares. Para que esse pareamento seja possível, é necessária a formação de uma estrutura que é conhecida como alça de inversão. A alça de inversão, ela é, na verdade, o posicionamento correto do cromossomo invertido em relação ao cromossomo normal. Então, nesse exemplo, os pares de bases 1 e 2 estão fora da região de inversão, eles conseguem se parear normalmente com o seu cromossomo homólogo não invertido. O próximo par de base do cromossomo normal é o 3. E o próximo par de base do cromossomo invertido é o 6. E esses pares não podem variar por não serem complementares. Então, o que acontece é que esse par de base, o par de base 6 do cromossomo invertido, ele é posicionado próximo ao par de base 6 do cromossomo normal. E aí, quando esses cromossomos, quando A está em posição coincidente, os outros pares de base também conseguem se parear. E aí, a gente tem, então, a formação de uma alça cromossômica, uma alça de inversão. Quanto às alterações cromossômicas estruturais não equilibradas ou não balanceadas, que a gente tem a duplicação. A duplicação está relacionada com o ganho de genes, e ela nada mais é do que a presença de duas cópias de uma região cromossômica, por isso duplicação. Essa duplicação ela pode ser simples quando a quantidade de pares de bases que é duplicada é pequena, ou ela pode ser segmentar, quando a quantidade de pares de bases, o número de pares de bases duplicado é grande. Aqui eu mostro para vocês uma duplicação simples. A gente tem os pares de bases 2, 3 e 4 sendo duplicados. Então, a região cromossômica composta pelos pares 2, 3 e 4 está duplicada nesse cromossomo. Claramente, em um cromossomo humano, as duplicações simples elas não são duplicações de 2 ou 3 pares de bases, elas são duplicações maiores porque o cromossomo é maior. Mas o que a gente considera uma duplicação simples, uma duplicação de poucas bases, seriam duplicações menores do que 10 kilobases, menores do que 10 mil pares de bases. Essa duplicação ela também pode ser segmentar, quando a região duplicada, o segmento cromossômico duplicado, compõe-se por um grande número de pares de bases. Então, aqui a gente tem os pares de bases 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sendo duplicados, aparecendo duas vezes no mesmo cromossomo. Nesse caso, é uma duplicação segmentar, porque o número de pares de bases duplicado é grande. E o que a gente considera uma duplicação grande, de muitos pares de bases, são duplicações que envolvem de 10 a 50 kilobases, então de 10 mil a 50 mil pares de bases. As duplicações, elas ainda podem ser não insercionais ou insercionais. As duplicações insercionais, elas são duplicações onde o segmento duplicado, ele não se insere, ele não está localizado adjacentemente ao segmento original. E as duplicações não insercionais, elas são duplicações onde o segmento duplicado se insere adjacentemente, se insere ao lado do segmento original, sendo que as duplicações não insercionais podem ser em tândem ou reversas. O esquema de uma duplicação insercional, que é aquela duplicação onde a região duplicada ela não se insere adjacentemente à sua região original. Então, a gente tem uma região original marcada pelos pares de bases 2 e 3. Essa região original foi duplicada, uma nova cópia dos pares de bases 2 e 3, mas essa nova cópia não se inseriu adjacentemente, não se inseriu ao lado
do segmento original. Na duplicação insercional, essa nova cópia, ela pode se inserir no mesmo cromossomo, porém distante da região original, e pode se inserir também em um outro cromossomo. Mas na maioria dos casos, a região duplicada se insere no mesmo cromossomo. Quando a região duplicada se insere adjacentemente à original, a gente tem uma duplicação não insercional em tandem. Então, aqui a gente tem marcado que a região duplicada ela era composta pelos pares de bases 2 e 3, ela se duplicou e se inseriu ao lado da região de origem. Em tandem significa em sequência, então as regiões duplicadas estão em sequência uma em relação à outra. E a não insercional reversa é quando a sequência duplicada ela também se insere ao lado da sequência original, ela não está em tandem, ela está enantiomorfa. Quanto às consequências de uma duplicação, a gente tem ganho de informação genética, uma vez que a gente tem uma sequência cromossômica aparecendo 2 vezes no genoma, que gera, então, um desbalanço gênico, que é marcado, na maioria das vezes, por alguma síndrome, por alguma alteração fenotípica. Quando é marcada por uma alteração fenotípica, a gente tem algumas síndromes genéticas relacionadas, como, por exemplo, a síndrome de Fatok-Lupski, que é uma síndrome causada por uma migração do braço curto do cromossomo 17, mais especificamente na banda ou região 11, subbanda 2. De novo, eu não vou entrar em detalhes a respeito dessa síndrome, porque nós teremos mais para frente uma aula sobre síndromes genéticas. Mas existem síndromes relacionadas a duplicações de alguma região cromossômica. As duplicações também podem ter por consequência problemas de pareamento durante a divisão celular, porque você tem um cromossomo duplicado. Nesse caso, a gente tem um cromossomo que teve o par de base 2 duplicado, ele aparece 2 vezes, mas o seu homólogo não sofreu duplicação. Quando o cromossomo com a duplicação tenta parear com o seu homólogo, não existe no cromossomo normal um correspondente para o par duplicado. Esse par de base que não consegue se parear, ele forma uma alça. E essa alça é chamada alça de duplicação. Quanto às alterações cromossômicas estruturais não equilibradas, elas também podem ser deleção. A duplicação ela estava relacionada com o ganho de genes. A deleção ela está relacionada com a perda de genes. Então, a gente tem a perda de um segmento cromossômico. Essa perda de um segmento cromossômico, ela necessariamente envolve 2 quebras. A quebra cromossômica ela está representada entre as setas, sendo marcada pelos pares de bases 2 e 3. Essa região quebrada, ela é perdida. E aí, as outras partes cromossômicas, as pontas cromossômicas, elas se juntam. Esse tipo de é uma deleção ou deficiência do tipo intersticial, onde a perda do segmento cromossômico, ela é central. A gente tem perda de um segmento cromossômico central, porque as quebras ocorrem no meio do cromossomo. No entanto, a deleção ela pode ser do tipo terminal. E aí, inicialmente, a gente pensaria que a deleção terminal ela envolveria uma quebra só na ponta do cromossomo, na extremidade do cromossomo, por isso terminal, e que a gente perderia não só a extremidade do cromossomo, como também o telômero, que é a região final do cromossomo. No entanto, essa ideia está errada. Qualquer tipo de deleção precisa envolver 2 quebras cromossômicas. E nesse caso, nessa primeira ideia, existe somente uma quebra cromossômica acontecendo. Então, isso está errado. O que acontece são 2 quebras cromossômicas, as 2 localizadas em uma região terminal do cromossomo. E além de serem 2 quebras e não uma quebra só, essas 2 quebras elas não se localizam na região do telômero. Então, elas se localizam o mais adjacentemente possível ao telômero. E aí a gente tem a perda desse segmento cromossômico, ele se desprende do cromossomo, ele é perdido. O cromossomo, a região cromossômica restante se une com o telômero que não é perdido em uma
em uma deleção terminal, formando um cromossomo deletado. Elas podem ser intragênicas, elas podem ser definidas como deleções intragênicas, que são deleções que removem um ou uma pequena quantidade de genes. Então, nesse caso, a gente tem uma deleção intersticial intragênica. Intersticial porque a deleção envolve duas quebras, sendo as duas quebras localizadas no meio do cromossomo. E a região perdida é uma região cromossômica central. Nesse caso, a gente tem a perda de um par de base, mas pode acontecer a perda de 2 pares de bases. Pode acontecer a perda de 3 pares de bases. Todas elas são deleções intersticiais intragênicas, porque removem uma pequena quantidade de genes e esses genes estão localizados no centro do cromossomo. De novo, aqui eu representei a perda de 1, 2 ou 3 pares de bases, mas o que a gente considera uma deleção intragênica, uma perda de uma pequena quantidade de genes, seria a perda de algumas centenas de genes. Essa deleção, ela pode ser intragênica terminal, quando a perda ela está localizada na região terminal do cromossomo, mas, de novo, não envolvendo o telômero. O telômero não é perdido. Então, pode ser uma deleção terminal intragênica que perca um par de base, que perca 2 pares de bases. E essa deleção, ela pode também ser multigênica, que são deleções que removem uma grande quantidade de genes. E aí ela pode ser intersticial multigênica, quando remove uma grande quantidade de genes e todos esses genes estão localizados no centro do cromossomo. Ou ela pode ser uma deleção terminal multigênica, quando a região perdida, a região cromossômica deletada, ela envolve uma grande quantidade de genes, mas esses genes estão localizados na extremidade do cromossomo e, de novo, não envolvem o telômero. Em relação a ser a remoção de uma grande quantidade de genes, aqui eu estou representando menos de 10 pares de bases, mas a gente considera uma remoção de uma grande quantidade de genes quando pega alguns quilobases. Quanto à severidade de uma deleção, as deleções multigênicas tendem a ser mais severas do que as intragênicas, porque as deleções multigênicas são aquelas que deletam uma grande quantidade de genes. Quanto mais genes perdidos, mais informação é perdida e maior é o desbalanço gênico. Então, faz sentido que as deleções multigênicas sejam mais prejudiciais e sejam mais visíveis fenotipicamente do que as deleções intragênicas. Quanto às consequências de uma deleção, ocorre então perda de informação genética. Isso pode estar relacionado a diversas síndromes genéticas, como a síndrome de Cri-du-Chat, a síndrome de Angelman, a síndrome de Prader-Willi, diversas outras síndromes. Inclusive, na capa dessa aula, é uma criança que apresenta a síndrome de Prader-Willi, que é uma síndrome causada por uma deleção de parte do cromossomo 15 paterno. Mas, de novo, eu não vou entrar na explicação a respeito de cada uma dessas síndromes genéticas, porque a gente vai ter uma aula falando sobre síndromes genéticas, onde todas as que já foram apresentadas nessas aulas e também algumas outras serão abordadas detalhadamente. Além disso, as deleções, elas podem ter como consequência problemas de pareamento durante a divisão celular, semelhante aos problemas de pareamento decorrentes da duplicação, que causavam uma alça de duplicação. A deleção, ela causa a formação de uma alça de delação durante a divisão celular, pelo mesmo motivo, porque a gente tem aqui um cromossomo deletado, onde houve a perda dos pares de bases 4, 5 e 6, e quando esse cromossomo deletado ele vai tentar se parear com o seu homólogo normal, não deletado, os pares de bases não conseguem se parear e ocorre a formação da alça de deleção. Em relação às propriedades genéticas da deleção ou da deficiência, a primeira delas é a impossibilidade de reversão cromossômica. Então, uma vez perdido, uma vez deletado alguns pares de bases de um cromossomo, esse cromossomo nunca volta ao seu estado normal, ele nunca recebe novamente os pares de bases da região cromossômica deletada. A segunda propriedade é a ocorrência de pseudodominância.
Porque se a gente pegar, por exemplo, um indivíduo qualquer, a gente pegar um par de cromossomos desse indivíduo qualquer, dentro desse par de cromossomos, a gente pegar um gene específico, que é o gene 4, e esse indivíduo qualquer, ele é heterozigoto para essa característica, então ele apresenta um alelo dominante e apresenta um alelo recessivo. Se essa característica é dominante, nesse caso, para que ela se expresse, ela precisa de pelo menos um alelo dominante ou dos dois. Se acontece a deleção desse alelo dominante, em tese, essa característica para de ser expressa. Mas o que acontece na pseudodominância é que, devido à deleção do alelo dominante, o alelo recessivo passa a se expressar, porque ele é o único presente, é o único alelo presente, então ele passa a se expressar e ele passa a apresentar pseudodominância. Existem algumas síndromes que podem estar relacionadas à deleção de algum alelo, de algum gene, que faz com que o alelo recessivo se expresse em uma condição de pseudodominância. E aí, existem alguns alelos que são ditos alelos letais. Outros tipos de alterações cromossômicas estruturais também são descritas na literatura, como, por exemplo, a formação do cromossomo circular. Nesse caso, a gente tem um cromossomo inicial, aqui representado com os seus telômeros, que são as extremidades do cromossomo, e por algum motivo esses telômeros são deletados, por algum motivo daqueles já descritos inicialmente no começo da aula. E a perda desses telômeros, a deleção desses telômeros, ela faz com que as pontas do cromossomo se unam. Então, as pontas de um mesmo cromossomo, após a perda dos telômeros por deleção, elas se juntam e esse cromossomo passa a ser um cromossomo circular. Um outro tipo de alteração cromossômica estrutural pode ser a ocorrência de isocromossomos, que inicia-se com uma fissão, novamente, inicia-se com uma quebra, como todas as alterações cromossômicas estruturais. Essa quebra, ela ocorre exatamente na posição do centrômero e divide o cromossomo em duas partes, dividindo o cromossomo em parte cromossômica 1 e parte cromossômica 2. Seguida da fissão, ocorre uma duplicação. Então, a parte cromossômica 1 se duplica e forma um cromossomo, e a parte cromossômica 2 também se duplica, formando um outro cromossomo. Então, só para fechar a aula, eu deixo aqui uma definição de alterações cromossômicas estruturais de forma geral, que nada mais são do que alterações relacionadas com a morfologia desses cromossomos, com a estrutura desses cromossomos, que é modificada, que é alterada. E essa alteração, ela é, na verdade, uma alteração na sequência dos genes desse cromossomo, de um ou mais cromossomos, que altera, por consequência, a forma e o tamanho dos cromossomos. Todas as alterações que eu mostrei para vocês, nenhuma delas aumentou o número de cromossomos final, porque se houver alteração no número de cromossomos, é uma alteração numérica e não estrutural, que também é tema de outra aula. E quanto à importância das alterações cromossômicas estruturais, é a possibilidade de alteração fenotípica de um indivíduo, a questão da ocorrência de diversas síndromes que foram citadas aqui, a possibilidade de alteração gamética de um indivíduo, visto que essas alterações cromossômicas estruturais elas podem acontecer tanto em células somáticas quanto em células germinativas, e, por fim, a possibilidade de variabilidade genética e evolução das espécies, que é a principal importância de uma alteração cromossômica estrutural. Se ficou alguma dúvida, nos escreva através desse e-mail, geneticainlox@gmail.com. Peço também que se inscrevam no canal e ativem as notificações para que vocês não percam os próximos vídeos. Lembrando que a nossa próxima aula será também teórica, que nos siga nas nossas redes sociais, nas nossas outras redes sociais, como Facebook e Instagram.